Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu tenho um convidado aqui para lá de maravilhoso, o Donato Imazio. Ele é um meu amigo há bastante tempo e ele é um constelador maravilhoso, espetacular. Inclusive, já começo recomendando vocês Obrigado. a marcar com ele uma consulta que ele vai resolver a sua parada na melhor das hipóteses. E ele começou a carreira dele trabalhando com gestão sistêmica, não é isso? E consultoria sistêmica. E aí ele passou por várias situações, mas o que eu acho que é muito interessante colocar aqui é que ele é especialista em gestão humanizada e mentoria sistêmica, e é também criador do método do Reviva Sistêmico e Reviva Negócios, que utiliza no desenvolvimento de pessoas e negócios. O que é mais interessante que eu percebo na sua trajetória é que tanto você transita bem no organizacional, como você transita também muito bem no familiar. Então, com você a palavra, meu amigo, por favor. Maravilha. Antes de mais nada, obrigado, Robson, pelo convite de poder estar aqui, né, falando com você. Obrigado por vocês que estão assistindo ou que vão assistir. É isso aí. Bem, eu comecei a minha carreira, na verdade, em eventos, né? Eu comecei quando eu tinha 21 anos de idade, eu tive minha primeira empresa. Uau. Foi uma empresa de eventos. Eu comecei trabalhando, fazendo festas, casamentos e outras festas. E o meu maior evento, graças a Deus, foi realizar a Fórmula 1 em 2003. Sim, eu sonorizei a Fórmula 1 em 2003. Eu cresci bastante na área de eventos. Que maravilha! Exatamente. Nossa, eu fiz eventos com muita gente, artistas, conheço todos, né? E já tirei fotos. O ruim é que eu não podia ser muito tiete, né? Sabe? Chegar do lado do carro, tirar uma foto. Então, isso é ruim, porque você gostava do artista, mas não podia... Não. Né? Tem que manter a pose. Eu sou profissional. Não é sou assim, profissional. Sou profissional. Só que eventos requeria muito de mim, eu me desgastava demais, né? E eu sempre fui uma pessoa de processos. Eu sempre desenvolvi pessoas, porque na época que eu comecei a trabalhar em eventos, em 88, 89, eu tinha que desenvolver as pessoas, que não é evento como é agora, né? Uhum. E não tinha internet. Naquela época nem telefone celular tinha. A gente trabalhava com aqueles pagers só com número, nem com recado. Eu sou das antigas. Outra pegada, né? Então eu desenvolvia pessoas e gostava disso. E eu desenvolvi muitas pessoas que estão hoje no mercado. Tem muitos donos de empresas que foram meus funcionários, entendeu? Uau, que maravilha! E tenho muitos funcionários hoje que trabalham bem, são requisitados no mercado, porque eu tinha uma metodologia de trabalho. E quando eu descobri que eu tinha essa pegada de treinar pessoas, né, eu já quis montar uma empresa, porque eu também... eu fiz faculdade de administração, mas parei no primeiro ano. Por quê? Por causa dos eventos. Eu trabalhava, não dava para estar em aula sábado, sexta-feira à noite. Então, eu tive que trancar, né? Se fosse hoje, faria online, estava... Exatamente, principalmente, né? Só que naquela época, né, não existia isso, eu tive que parar de estudar, né? Só que eu sempre gostei de conhecimento, eu amo conhecimento, né? Então, eu adoro demais conhecimento. E então, paralelamente, eu fiz vários cursos de administração e também para me ajudar a treinar pessoas. Uhum. E eu vi que isso era uma pegada que eu gostava. Então, aí eu fui, graças a uma empresa americana que tinha alguns cursos que ele disponibilizava em espanhol e em outro lugar, em Aruba, e eu gostava mais do espanhol, porque o meu inglês é péssimo. Então, eu ia para Aruba estudar a gestão no estilo americano. E eu gosto demais da gestão do estilo americano. E eu decidi montar uma consultoria. Então, primeiro eu fiz curso na Slack, fiz, né, curso de coaching, fiz curso de mentoring bem, vamos deixar as propagandas para lá, tá? Eu fiz curso de mentoring e estava dando tudo certo, só que aí, justamente quando eu estava na transição, eu tive um grande problema em família. Aconteceu uma situação, fui fazer um negócio com meu pai e não deu certo, só que isso repercutiu de uma forma muito negativa. E aí eu fiquei mal.
Então, eu estava iniciando a minha transição, já tinha encerrado a parte de eventos, estava indo para a área de consultoria, já tinha uma bagagem, porque eu já tinha feito N cursos, inclusive né, os cursos que eu fiz fora do Brasil, tudo. Então, eu estava preparado, só que emocionalmente bateu. Então, eu travei. Você viu, eu tinha o conhecimento, eu tinha preparação, eu fazia isso, porque eu já... Tipo, eu era consultor da minha própria empresa e era treinador na minha própria empresa. Então, eu tinha essa disponibilidade de fazer isso. A vida te desafiou. Me desafiou emocionalmente. Uau! Muito legal isso. Ela pegou forte. Ela bateu igual o Sylvester Stallone fala, sabe? A vida vai bater em você e vai bater forte. E eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, né? Só que eu tentei de tudo para melhorar essa situação emocional. Tentei psicologia, tentei vários tratamentos, só que não rolou. E aí me falaram de uma tal de constelação. E para mim, constelação era uma coisa, né, esotérica, exatamente. Eu gostava de astrologia, mas não falei, não. Mas como o negócio bateu, e sabe quando você está no fundo do poço, você fala assim, ó, sabe, eu vou, você não acredita. A minha questão foi com meu pai e eu fiz a constelação na semana do Dia dos Pais. Caramba! E foi uma promoção. Se você tem alguma situação com seu pai e tal, não sei o quê, quer resolver, venha fazer uma constelação. Eu falei, vou fazer esse negócio. E não é que deu certo, cara. Eu olhei, eu falei assim, né? Um monte de gente sentada um do lado do outro, a pessoa apresentou como seria. E daqui a pouco eu fui constelar, né? Eu participei da constelação de 2 pessoas antes, depois eu fui constelar meu tema, que era meu pai. E apareceu, cara, um monte de coisas. Quando eu digo aparecer, né, não é do nada, né? Tá. Mas dentro, né, da dinâmica da constelação, apresentaram-se várias coisas que faziam muito sentido. E eu falei assim, caramba, o negócio, não sei como funciona, mas funciona. Sabe? Não sei como funciona, mas funciona. E aí eu decidi depois fazer mais uma constelação, entrei na internet, dei aquele famoso Google, como todo mundo dá, né? E me interessei, fui fazer uma formação. Então, eu fui fazer uma formação em constelação de tanto que eu gostei. E eu falei, esse negócio funciona. E aí eu comecei a fazer, né, no curso, com outras... Era presencial naquela época, né? 2016, 2017. 2017. Rolava. E eu vi que eu dava para coisa. Eu percebi em mim, a constelação me ajudou a descobrir em mim uma sensibilidade que eu tinha, mas não sabia que tinha. Tá. Ou não usava. Tinha, mas não usava. É que eu usava ela, mas não sabia que era sensibilidade. Eu achava que era insights, que eram coisas da minha cabeça, que eu era inteligente pra caramba, né? Sei. E hoje eu entendo que é o campo, né? O campo morfogenético, o campo informacional, né? Tudo isso aí, depois que a gente estuda, é que a gente sabe o porquê das coisas, né? Então, aí eu fiz uma formação, gostei, fui fazer a segunda. E no final das contas, eu tenho 8 formações. Uau, que legal. Eu tenho 8 formações em constelação. E é interessantíssimo. Cada vez que você faz uma formação, você fala, pô, já sei bastante. Mas quando você faz, algo muda, né? Parece que tem sempre algo para ser revisto ou revisto. Exatamente. Porque você vai fazer o mesmo curso, você não vai se preocupar com 100%. Você vai ficar com de 2% a 5% da sacada do cara. E aquilo muda os seus outros 100%. Sim. Os seus 98% que você tem. Ele modifica, sabe? Então, isso para mim foi muito interessante. E eu descobri que tinha na área organizacional. E eu já trabalhava com consultoria, né? Eu era mentor e consultor de negócios. E eu descobri que dava para se usar na área organizacional. E aí eu fui fazer cursos específicos, tenho 4 formações na área organizacional. Então, me especializei na área organizacional e hoje o meu cliente ele é o empreendedor. Né? Tanto que o meu slogan é: se você é empreendedor, a minha missão é ajudar você. Né? Porque eu ajudo não só o dono do negócio, igual... Por exemplo, você tem o seu negócio, então eu ajudo o dono do negócio e ajudo o negócio dele, olhando através da visão sistêmica, né? Porque eu descobri fazendo os cursos que o nome correto não é constelação familiar, mas sim posicionamento familiar.
Ocorre que quando o pessoal foi traduzir os primeiros livros para português aqui do Brasil, eles traduziram do inglês. E existe um nome em alemão, que eu não vou falar, que é bem complicado, que ele diz sobre isso, sobre posicionamento, a posição de um familiar. E no inglês colocaram constellation. E aqui no Brasil colocaram constelação. Então é posicionamento familiar e não constelação familiar. E no organizacional, nós usamos o termo visualização sistêmica. Por quê? Porque existem as teorias dos sistemas, que isso não tem a ver com Bert Hellinger, mas sim, inclusive, existem vários autores americanos que trabalham empresas com esta visão sistêmica. A visão sistêmica é você olhar a empresa como um todo. Então, tem a teoria dos sistemas e tem a visão sistêmica, né? Existe a consultoria sistêmica, mas ela não é o sistêmico do Bert Hellinger. Ela é você olhar a empresa, por exemplo, o que você vai fazer na área de vendas vai repercutir na empresa inteira. Então, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu preciso vender mais, né? Então, a pessoa vai lá e faz um curso de vendas. Só que aí ela vê que cria problemas na empresa dela. Claro. Ela soluciona um problema e cria uma série de outros. Porque ela não viu sistemicamente. E, Robson, cara, quando eu descobri que o sistêmico, que é usado, né, por Bert Hellinger, a visão sistêmica de Bert Hellinger, me ajudava a descobrir tudo isso, eu falei, pronto, é aqui que eu vou ficar. Entendeu? Então, às vezes a pessoa pode... Depois, se você quiser, eu posso até mostrar aqui uma coisa rápida sobre como trabalha o sistêmico no organizacional, mas, graças a isso, a gente consegue perceber quais são os impactos que já ocorrem na empresa e o dono não percebe, aquilo que está oculto, mas se isso aparece no resultado final da empresa, né? Na hora que você passa a régua, aí você vê o resultado, mas o dono não consegue ver o que é, né? Então, a visualização sistêmica ajuda nisso e também ajuda em novos projetos, entender por que as coisas não estão andando conforme o dono do negócio tanto deseja, o porquê que um departamento sempre é daquele jeito. Você troca as pessoas inteiras e o departamento continua com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma atitude, que é muitas vezes contra a empresa, sabe? Meu, é fantástico. Cara, como... só fazendo mesmo para a gente descobrir que... constelação é assim, a gente tem que, né, fazer para poder... Quer fazer o exercício? Acho que as pessoas vão amar, vão adorar de poder perceber isso na prática. Eu vou te dizer, antes de mais nada, né, eu queria até falar com as pessoas, explicar, né, o porquê que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem a questão do sistêmico, né, ou então a questão das constelações, né? Nós somos seres humanos, mas nós somos formados por energia. A física quântica a física diz sobre isso. Então, nós somos energia num estado mais sólido, né? Exato. Mas nós somos como para-raios. É por isso que quando chove o pessoal tem que sair correndo, porque senão você... Né? É verdade. O raio pode pegar. Então, nós temos, né? Tanto que, não sei se você é da época que a gente raspava a régua no cabelo, eu hoje só na cabeça, né? Você raspava e você pegava pedacinhos de papel. Sim. E via eletricidade. Eletricidade. Então, nós trabalhamos com esse campo energético. E esse campo energético, ele tem uma informação, tá? E tanto que existe a teoria dos campos morfogenéticos, né, de Hubert Shelter, que é um biólogo, e ele mostra que uma espécie ela tem, fora a individualidade de cada ser, ela tem uma comunicação da espécie. Chama-se consciência de grupo. Né? E as várias consciências de grupos formam uma consciência universal, uma grande consciência, né? Que chamamos de consciência coletiva. E a nossa família tem uma consciência familiar e é própria dela. E essa consciência, só o fato de você nascer por causa do DNA, você se conecta. É igual o fio na tomada.
Deu para entender? Por exemplo, você é a tomada. Você nasceu, você enfia ali na tomada e está conectado na rede. Deu para entender? Vai, vamos supor, é igual computador, você entendeu? Sim. Você conecta, vamos supor, abrir um Zoom, né? Ou então um Meet, como muitas pessoas fazem, né? Então você vai lá e se conecta. Se conectou, acabou. Então você, querendo ou não, tu vai receber essa informação. Tá? E uma empresa, quando ela é formada, ela também tem uma consciência. Então, a visualização sistêmica, nós trabalhamos a consciência do grupo de pessoas que é formado a empresa. Né? E aí agora, não sei se vocês vão conseguir ver, eu espero que sim, mas depois eu vou mostrar. Eu vou fazer um pequeno exercício. Tá? Normalmente, nós fazemos constelação ou com pessoas ou com elementos, bonecos. Né? Eu gosto muito de fazer com elementos, mas nós também podemos fazer a constelação de uma forma gráfica. Tá? Porque o que precisa, o que é mais importante, é nós conseguirmos visualizar algo e nos conectarmos. Então, a gente se conecta através do visual aqui, tá? Então, eu vou desenhar aqui alguns triângulos, ok? Ok, então nós temos aqui nós vamos chamar de frente ou futuro. E aqui nós vamos chamar, né, atrás ou passado. Porque a forma como eu trabalho bastante com a constelação estrutural. Quer mostrar para eles? Para aquela câmera ali. Ó. Ok. Eu trabalho com a constelação estrutural e dentro dessa estrutura você tem direção, posicionamento, distância e informação. Né? Então, por exemplo, eu vou aqui relacionar de uma forma horária. Tá? Aqui não é questão de importância. Tá? Então, por exemplo, né? Aqui, né, que nem Robson. Aqui é o seguinte: você observa, vamos trabalhar numa questão de um negócio, tá? Ou então de um projeto. Nós podemos constelar um negócio ou um projeto. Então, você está vendo aqui, existem 7 triângulos, né? Então, se você tiver um papel e caneta na mão, se você quiser, você pode pausar depois, né? Pega o papel e caneta e volta a assistir com a gente, né? Então, o que acontece aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que acontece? Nós temos 7 elementos. Eu vou dar aqui exemplos do que você vai usar aqui de 1 a 7. Você vai numerar o seguinte: qualquer um pode ser a empresa, outra você, o dono do negócio, outra o dinheiro, outro o cliente, outro seria o que eu chamo de autoridade, é a forma como o mercado te vê, tá? Então, autoridade, 1, 2, 3, 4, 5, funcionários e processos. Praticamente é isso que você tem dentro de uma empresa. Então vamos lá, olha pessoal, vocês podem fazer isso daqui. Então, ó, olhe como está o desenho. Seria interessante você replicar isso como desenho na sua frente. E você olha e fala assim: o número 1 é tal coisa, o número 2 é tal coisa, o número 3 é tal coisa. Tá? Então, só para dar um exemplo, aí você fala assim: como é que você sabe o que fazer com isso? Por exemplo, tá? Existe uma ordem natural das coisas e existe aquela ordem que traz para o conjunto bons resultados, e tem aquela ordem, tem aquela forma de fazer que traz para o conjunto
maus resultados. Entendeu? Entendi. E essa forma, ela é representada no inconsciente das pessoas. Então, agora, por exemplo, as pessoas vão usar aqui esse de 1 a 7 aqui, né? Então, depois que você colocou, que você vai parar a gravação, vai refazer isso, agora eu vou explicar dando exemplos, tá? Então, por exemplo, ok, vamos supor que a pessoa colocou o 1 sendo a empresa, o 2 sendo ele e o 4 sendo os funcionários, por exemplo. Ok, vou fazer uma coisa rápida. Ao olhar para isso, o que nós percebemos? A empresa, ela olha para lugar nenhum. Então, a empresa, isso mostra, Robson, que a empresa está sem direcionamento. E ela está sem gestão. Maravilha. Ok? O 2, por exemplo, vamos supor que seria o dono da empresa, vai? Né? Aí o dono da empresa, ele é uma pessoa ansiosa, ele quer empurrar, ele quer trazer todo mundo com ele, mas ele quer ir para frente, só que ninguém vai junto com ele, só ele. Então, ele tem funcionários, mas é o eu empresa. Só tem ele que trabalha na empresa. Deu para entender? Deu. Ok. Aí vamos supor que aqui, como eu falei para vocês, seriam os funcionários. Isso aqui mostra que os funcionários, eles sentem que carregam a empresa nas costas. Então vamos lá, só com esses 3 detalhes aqui. O 1 sendo a empresa, o 2 sendo o dono do negócio e o 4 sendo os funcionários, só com essa leitura você já mostra, tanto que mas eu não imponho nada, eu faço perguntas. Olha, acontece assim, assim, assado. Por quê? Porque existe todo um conhecimento aqui que você tem, né, fazendo os cursos, e aí você faz perguntas para o dono da empresa, né, ou até para os sócios, né? Aí, por exemplo, olha, vocês vendem de tudo, vocês não têm um cliente ideal, vocês percebem que você implanta alguma coisa aqui e não vai para frente? Sim, é porque a sua empresa está sem rumo. Ela não está olhando para onde? Ela não está olhando para a vida, para o cliente. Não, ela olha para fora. Normalmente, isso aqui mostra depois, por isso que eu trabalho a constelação familiar. Você vai perceber que os sócios têm problemas pessoais que se refletem, na empresa. Né, e acaba repetindo na empresa. Tá? Porque isso aqui está no inconsciente. O 2 aqui mostra que um dos 2 sócios, ou os 2, trabalham pra caramba e eles puxam a empresa. E o problema não é esse. Enquanto ele acha que ninguém faz nada, os funcionários acreditam que eles é que carregam a empresa. Aí você fala assim, mas como acontece isso? Bom, pior que as pessoas falam assim para mim, pô, mas não é que é verdade? Mas como é que essa forma de agir? Por que eles acham que carregam a empresa nas costas? Porque ele não tem processos. Quando você não tem processos numa empresa, cada um faz do seu jeito. E o que acontece? Vai errar. E ele vai refazer o trabalho. Então ele trabalha e não tem resultado. O dono do negócio vê que não tem resultado. Mas o trabalhador trabalha pra caramba. Sim. Então você não tem. Então, pro dono do negócio, ninguém está trabalhando. Mas para quem é funcionário, ele acredita que está dando sangue. Mas por quê? Porque não tem processos. Entendeu? Então, por exemplo, vamos aqui, eu vou numerar, tá? Aqui. O 7 é a empresa, o 6 é você, o 4 seria negócios, o 2 é o cliente. Então, autoridade, vamos dizer que a autoridade é Então, vamos dizer que a autoridade seria o 1, tá? Funcionários, o 3, e os processos, o 5. Ok. Vamos supor que eu entregue isso, você é o meu cliente, tá? Você tem a sua empresa.
E você acabou de colocar que 7 é a empresa. Aqui está correto. Porque o correto é a empresa estar aqui e ela ser servida pelo 6, que é você. Então, a primeira pessoa a servir na empresa é o dono do negócio. Porque se o dono do negócio acredita que precisa ser servido pela empresa, o que ele faz? Ele é aquele cara que a conta corrente dele é junto com a empresa. Por quê? Eu já tive clientes assim, vários, né? Eles não querem separar a conta deles da empresa, porque eles acham que o dinheiro da empresa é deles. Uhum. Então, o que acontece? Eu tive um cliente uma vez que o cara falava assim, pô, Donato, mas não entra dinheiro dentro da minha empresa. E aí eu fui fazer uma puxada, entrava. E bastante. Só que é o seguinte, 60% do dinheiro que entrava dentro da empresa dele era consumido por ele. 60%, um absurdo. Eu falei para ele, você vai falir em 4 meses. Nossa, ele ficou todo magoado. Eu falei, 60% do dinheiro... E ele tinha uma empresa, veja só, Robson, ele tinha uma empresa extremamente lucrativa. Caramba. Por quê? Porque nenhuma empresa aguentaria alguém tirando dela 60% do lucro. É bastante. Não, a empresa... Ele sabia que a empresa que a empresa dele era lucrativa. E era mesmo. Só que os funcionários, aqui no 4, né? Eles acharam... não, aqui o 4 é o dinheiro, né? E era mais ou menos isso. Porque aqui o 4 mostra que o que sustenta tudo é o dinheiro. E o que sustenta, na verdade, uma empresa e o dono do negócio deveria ser o propósito. Mas não, aqui o que sustenta é o dinheiro. Entendeu? Uhum. Então, o que sustenta, para ele, a questão é o dinheiro, é quanto eu vou ganhar. Então, eu não quero... No final do mês, eu não quero saber se os meus clientes estão contentes, eu não quero saber se os meus funcionários estão contentes, eu quero saber se no conta corrente eu posso tirar R$3.000 porque eu vou fazer uma viagem no final de semana. É isso que as pessoas fazem. Então, isso ele é perceptível através da visualização sistêmica. Então, que nem aqui, eu coloquei aqui, autoridade 1. Autoridade 1 está aqui olhando desta forma, tá? Não adianta, eu teria que fazer um curso com vocês agora, mas não dá para explicar. Aqui mostra que a autoridade ela é percebida pelo público feminino. Você entendeu? Mas os funcionários, eles trabalham focados no público masculino. Então... Aí você fala assim, pô, como é que você vê isso? Por isso que eu falo, nós temos uma percepção extrasensorial, nós temos ela, poucas pessoas a têm desenvolvida, mas o que acontece? O que atrapalha é a nossa mente. Por quê? Porque a percepção mais das coisas energeticamente e de outras percepções que não sejam a mesa que é material, ela é percebida muito mais pelo corpo, ela é sentida e não pensada. Então, tem gente que quer desenvolver a sensibilidade, ele acha que vai vir pelo pensamento. Não, ela vem no corpo. Tanto que nas constelações nós nos preocupamos não com o que o cliente pensa, racionaliza, mas sim com a fenomenologia dentro do corpo. O que você sente, qual é o impulso que você sente, você está sentindo raiva. Então, são percepções que nós olhamos durante o exercício, quando nós fazemos constelações, né? E aqui mostra que o público ele não está sendo visto e a empresa nem sabe que tem um público, que o público do produto dela é um público mais feminino. Mas os empregados trabalham focados numa energia mais masculina. Então, de que forma que isso acontece? Os vendedores são mais pragmáticos. Tipo, alô, boa tarde, você tem tal produto? Temos sim, custa tanto. Com o público feminino, isso não funciona. Para o homem, que é mais racional, funciona. Mas, calma, são exemplos, tá? Não estou querendo ser sexista aqui, tá? Pelo amor de Deus. São exemplos rápidos, porque o nosso podcast tem horário, né? Enquanto, se você trabalhasse mais com o público feminino,
Olá, boa tarde, tudo bem? Como você tá, né? Ah, olha, aquele produto assim, ai, você gostou? Olha, esse produto, ele representa isso, 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 ele ajuda nisso, nisso, nisso. O que você mais gostou nesse produto? Né? Então, essa seria uma forma de você aumentar as vendas do seu produto, entendendo para quem você está vendendo. Então, aqui mostra que as pessoas estão vendendo de uma forma com uma energia mais masculina, sendo que o público é um público predominantemente feminino. Então não adianta você fazer campanha de marketing, não adianta você colocar vendedores, quando aí você fala assim, pô, mas espera lá, eu vou treinar a equipe. Você treina a equipe, eles vão começar a vender, uma semana depois eles esquecem o treinamento. Caramba! Por quê? Porque a energia na empresa é esse tipo de energia. Então, você tem que fazer alguns trabalhos, não tem nada a ver energia que não seja realmente conversar com as pessoas e mostrar para elas através do emocional. Uhum. Então, de que forma que nós trabalhamos mais, de que forma que eu trabalho mais quando eu trabalho na mentoria sistêmica para negócios? Eu olho mais focado na questão da emoção. Porque emotion quer dizer, né, energia para fora, é energia em movimento. Né? A base da palavra, a origem da palavra emoção é E de externo e motion, movimento. Uhum. Porque uma emoção ela tem a ação de te causar um movimento. Né? Então, eu trabalho, a forma minha mudou completamente meus treinamentos. Antes, meus treinamentos eles eram muito racionais. Você trouxe mais para o gráfico e para o corpo. Exatamente. O que você está sentindo? Então, eu chego, vou mostrar alguma, que nem isso daqui. Ok, o que vocês percebem? O que é que vocês sentem fazendo esse exercício? Faz sentido para você? Você realmente, eu percebo, né? Você se entregou ao exercício? Você está realizando ele com intenção ou está pensando no horário do café? Ah, vamos acabar logo esse treinamento porque está na hora do café. Com isso, os resultados dos treinamentos são mais eficientes. Mais duráveis também, né? As pessoas absorvem. Exatamente, mais duráveis. Muito mais duráveis. Que nem você que trabalha, né, na área dos cavalos. Né? Uma coisa muito interessante que para a gente ver essa questão da energia. Né? Antigamente, muito antigamente, né, 200, 300 anos atrás, quando o pessoal tinha uma manada, né, tinha ali uma quantidade de cavalos, e eles falavam assim, pô, essa terra aqui, eu vou me firmar nessa terra, né, era terra de ninguém, e você estava ali, né, com a sua cuia ali, né, vou montar a minha fazenda aqui. Sabe como as pessoas faziam? Eles punham os cavalos para dormirem. Né? Eles deixavam o cavalo solto ali. Uhum. Aí eles percebiam que no primeiro dia os cavalos ficavam num lugar, numa região. No segundo dia eles voltavam para aquele lugar. Durante o dia eles cavalgavam, andavam, comiam, né, tal, não sei o quê. Mas eles sempre dormiam no mesmo lugar. Adivinha aonde eles construíam a casa? No mesmo lugar que os cavalos dormiam. Exatamente. Porque os cavalos têm uma sensibilidade. Porque existe uma energia telúrica, né? Telúrica é que vem da terra, né? Então, às vezes, existem veios de água, ou então situações que ocorreram ali naquela terra que causam energias conflitantes. E você estando ali, você vai sentir essa energia conflitante como um mal-estar. Mas a nossa mente faz o quê? Não estou legal hoje. Acho que acordei virado. Dormi pouco. Lembra que eu disse? Nós somos para-raios de energias. Nós temos todos temos nossa sensibilidade. É que nós não acreditamos nela. Nós jogamos para o racional. Né? E o cavalo, não. Aqui não está legal, eu vou mudar. Por quê? Porque ele não tem o racional. Ele tem o emocional. Né? O cavalo tem o cérebro límbico, né? Trabalha com as emoções.
mas desenvolvem até sentimentos, por isso que é um dos seres mais próximos ao homem, é o cavalo. E um dos mais inteligentes. Exatamente, eles conseguem, é um dos poucos animais que conseguem desenvolver sentimento. Sentimento tem a ver com outras questões que não só a emoção. Tá? Não é só o reptiliano, né? Luta e fuga, né? Então, a vantagem dos cavalos era esse. Então, os cavaleiros, antigamente, eles iam muito atrás dos cavalos. Então, o trabalho que você faz hoje é uma coisa que já usavam há muitos anos. Né? Só que o homem, naquela época, ele era esperto. Ele falava assim, pô, mas por que os cavalos gostam daquele lugar? Então, eles construíam uma casa ali e eles não entendiam que existia uma energia telúrica. Isso é medido pela radiônica, tá? Existe a energia radiônica, existe uma ciência e ela consegue detectar as energias. Né? A radiestesia, desculpa. A radiestesia faz a detecção de uma energia. E a radiônica, ela consegue trabalhar esta energia. E isso é ciência, tá? Isso é muito legal. Isso é ciência. É muito legal. Tem gente que trabalha com mesas radiônicas, mesas de radiestesia. As pessoas acham que isso tem a ver com o mundo espiritual, com coisa. Não, isso é pura ciência. Isso. Lembra as varinhas que as pessoas usavam para achar água, achar metais, minérios? Então, isso é o que hoje é o pêndulo numa mesa radiônica, por exemplo. Muito legal, então, né? Só que o ser humano precisa de outros artifícios para poder exercer a sua própria capacidade, que é de perceber as energias. Entendeu? Muito legal. Eu queria te perguntar, uma coisa que eu tenho aqui trabalhado bastante, que para mim é bastante interessante, é que assim, a maioria dos homens não são tão assim afeitos ou sensíveis às terapias de maneira geral, né? Seja a constelação, seja a terapia psicológica, mesmo a psicoterapia, a psicanálise, o reiki ou qualquer outro tipo de energia. Qual que é a sua percepção sobre isso e olhando de uma forma mais sistêmica? O que é que a gente poderia fazer, de repente, para trazer mais homens, para que a consciência fosse maior e que nós tivéssemos mais produção e menos violência, por exemplo? Ótimo. Eu vou falar para você com os dois enfoques. Eu vou falar para você na biologia e no sistêmico. Tá? Porque uma coisa está ligada à outra, tá? É o seguinte, né? Nós somos formados, o nosso corpo é formado por 23 pares de cromossomos. Um desses pares de cromossomos é o cromossomo X e Y. X é feminino, Y é masculino. Ocorre que na mulher, porque é o seguinte, cada um só tem um deles, né? Então, a mulher só tem X. No homem é produzido o cromossomo X e o Y. Então, quem determina o sexo da criança é o homem e não a mulher, porque a mulher só tem um X. Sim. Acontece que o X ele é a predisposição para o desenvolvimento do feminino. Tá? O Y é a predisposição para o desenvolvimento do masculino. A energia do X, do feminino, ela é uma energia circular, entendeu? Então, ela vai, olha o que está acontecendo lá fora e traz para dentro. Vai, olha o que está acontecendo lá fora e traz para dentro. A energia masculina, ela é por isso que o exemplo de masculinidade é o fálico, né? Sim, sim. Tanto que uma seta. É uma seta, mas por quê? Porque você vai para fora. O homem vai para fora. Então ele não vê a si. A mulher não. A mulher sai de si, olha o que está lá fora e volta. Então o homem, ele tem o cromossomo X e Y. Ocorre que durante a sua instrução, durante o seu aprendizado, durante a vida, o menino ele é mais voltado para ir para a rua, sabe? Né? Vamos na nossa época, né? O moleque vivia na rua, exatamente. A menina já não, ela fica mais em casa.
Então, e por favor, não me olhe como sexista. Eu estou dizendo das coisas como eram até... Do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biológico, né? Até genético, digamos. E é genético, né? Então, o que acontece? O homem, por conta da questão da educação, e ele já ter essa predisposição de ir para fora, então o que acontece? Ele só olha para frente. Então, quando você fala para o homem, vamos fazer terapia, terapia o que é? É olhar para dentro. E aí o homem fala assim, mas olhar para dentro para quê? Eu quero olhar para fora. Então, o que acontece? Hoje, nós já estamos mudando isso. Eu sei, graças a Deus, as coisas estão mudando, tudo, né? E então o homem ele já é mais voltado a olhar para dentro. Agora, veja só. Se o homem não começar a olhar para dentro, a vida vai convidá-lo de uma forma graciosa ou arrogante ou agressiva a olhar para si. Porque eu fui convidado há 8 anos atrás para olhar para mim, por causa dos problemas que eu tive. Uhum. E foi por causa disso que eu comecei com as terapias integrativas. Entende? Então, hoje eu sou uma pessoa, que nem eu estava falando ontem com um cliente, né? Primeiro, ele queria saber como funcionavam as constelações, eu vou fazer uma constelação familiar com ele, e ele queria saber como é que era, e eu conversando com ele, como é que eram as constelações, tudo. E eu disse isso para ele, né? E eu contei a minha história para ele. Eu tive que olhar para mim. Então, o homem não sabe a vantagem que ele tem quando ele olha para si, porque é a sua base. Sim. E é igual aquela história. Se você tem uma base sólida, o seu passo é um passo longo, ou seja, você vai mais longe. Então, os homens eles têm uma base em que está no barro. Então, quando ele quer dar um impulso, ele cai no chão, de perna aberta, fazendo espacate. Mas está acontecendo isso, sabe? Eu tenho, né, meu público é 90% feminino, né? A não ser os donos da empresa, que normalmente eu trabalho mais com homens, né? Mas na constelação, meu público é 95% feminino. Mas o homem, quando ele quer olhar para dentro, ele se descobre de uma forma que ele nunca viu antes. E eu sou exemplo disso. Sabe? Eu achava que tudo isso era abraçador de árvores, pessoas... Não. Nossa, eu realmente dou a mão à palmatória e tal, mas se o homem não olhar para si, ele não vai ter uma base sólida para ter um futuro promissor. E as mulheres estão dando de 1000 a 0 nisso, porque já é afeito a mulher, até porque ela tem os 2 cromossomos X, já é feito para ela esse movimento circular. Uhum. Entendeu? E apesar de eu ter dado agora um elogio para as mulheres, elas vão ficar meio chateadas agora. É por isso que, numa discussão, o homem fala assim, aconteceu isso, tá bom? Beleza. Aí, no dia seguinte, ele vai falar de outra coisa. A mulher, não. A mulher, aconteceu isso. Aí, no dia seguinte, ela volta. Não, beleza. Aí, ele discute de novo. Não, beleza. Aí, no dia seguinte, ela volta. Porque a mulher é circular. Ela precisa resolver aquilo. Porque para o homem tem o quê? Tem aqui e aqui. Então, ele andou nessa direção. Ele fez o movimento dele. Uhum. Ok? O movimento masculino é em direção, né? Para fora. E aí, ele vai começar amanhã a partir deste ponto. A mulher, não. Ela faz isto. Ela começa amanhã a partir do mesmo ponto de ontem. Então, isto é uma coisa muito interessante, porque Bert Hellinger diz assim, as mulheres pensam diferente dos homens. Aí você fala assim, todo mundo sabe disso. Não. O pior é que não. As pessoas não sabem disso. O homem pensa reto e, para ele, tem daqui até ali. Então, amanhã eu vou começar a partir daqui. A mulher, não. Ela dá essa volta. Então, é por isso que a mulher consegue trabalhar internamente. Porque ela trabalha uma emoção, ela vai até onde a terapia a conduz e depois ela retorna com isso. É muito legal. É igual você ir colher flores e retornar para sua casa e colocar essas flores na sua casa. Você entende? O homem já não consegue fazer isso.
Então, a terapia masculina, ela tem que ser até diferenciada da terapia feminina. Porque na terapia masculina, se você não der um objetivo para o homem, ele não consegue ter intenção. Ele não trabalha com intencionalidade. Ele, tipo assim, tô aqui como se eu estivesse no Alcoólicos Anônimos. Eu tenho que estar aqui porque, por exemplo, falaram que eu tenho que fazer 10 sessões de Alcoólicos Anônimos para poder... Por causa de porque eu tive um acidente de trânsito. E aí eu fui condenado a assistir 10 palestras Eu vou assistir, mas assim, dormindo. Então, a mulher já não. A mulher tem essa possibilidade. Então, ela vai, ela colhe e ela pode trazer para dentro de si aquilo que ela colheu. O homem já não consegue isso. Então, essa dificuldade faz com que o homem, no outro dia, ele nem resolveu o primeiro ponto, já quer resolver o segundo. Entendeu? Eu tive problema no meu financeiro. Legal. Aí você acha que você vai, na sessão seguinte, vamos olhar para o financeiro? Não, agora eu quero olhar para vendas. Aí você fala, mas e o financeiro? Depois eu vejo isso. Entendeu? A mulher não. A mulher fala assim, olha, tem um negócio do financeiro. Aí ela liga para mim, olha, Donato, mas aconteceu de novo. Tá bom, vamos trabalhar. Olha, Donato, de novo. Aí nós vamos a seguinte, olha o financeiro de novo. Então, ela consegue trabalhar isso, e aí, só que veja, aí nessa parte, o terapeuta, ele tem que ajudar o público feminino, a mulher, a dar o próximo passo. Uhum. Então, por exemplo, na terapia, com o feminino, você tem que aceitar, isso é muito positivo, mas tem o seu limite. Aí depois tem que. Aí então, veja, enquanto o homem tá sempre dando o segundo passo, a mulher, para dar o segundo passo na terapia, ela demora. Entende? Ela vai de uma forma mais lenta, mas mais profunda, que ela vai e volta. Sim, só que chega um momento em que você precisa que aquilo se manifeste na sua vida. Então você tem que parar de olhar para aquilo e seguir adiante. E seguir para outra coisa, para que aquilo possa se manifestar na sua vida. Uhum. Entende? Se você só fica olhando para aquilo, aquilo não se manifesta. Você entendeu? Então, para a mulher, ela precisa disso, e para o homem, ele precisa retornar. Então, os dois têm as suas particularidades na terapia e têm as suas necessidades, que quando o terapeuta consegue perceber isso, ele consegue, então, conduzir o seu cliente de uma forma melhor. Maravilha. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Super, muito legal, muito interessante, sim. Porque, na verdade, assim, o que mais me chama a atenção, e é meu foco de atenção nessas questões terapêuticas, é o encontro, entre esse masculino e esse feminino. Claro que cada um tem seu próprio masculino, seu feminino, se eu estou em harmonia, e eu, como homem, vou manifestar muito mais o meu comportamento masculino. E eu vou querer este feminino também saudável para o encontro. E o que eu percebo nessa questão, às vezes, os homens não quererem se trabalhar, é que essa mulher evoluída, trabalhada e empoderada, ela quer um homem mais consciente, um homem que tenha uma outra pegada, não só Sim. aquele masculino. Tá, o masculino é o mínimo para ela, mas ela quer uma pessoa que tenha uma outra sensibilidade, ou que possa ser um companheiro, inclusive, para trocar essas ideias, Exato. E aí eu percebo que já está havendo uma mudança na sociedade em que os homens, de algum momento, eles vão. Mas não é tão espontâneo, porque as mulheres também, igual os homens, acontece algum evento em determinado momento da vida, tipo uma morte de um ente querido. Então, de repente, aquele processo de luta é tão doloroso que você recorre à terapia. Uma demissão, às vezes o rompimento de um relacionamento, isso para qualquer um, E, às vezes, tanto para o homem como para a mulher, esse fato é que faz com que elas busquem essa terapia, porque não está dando conta sozinho. Mas as mulheres, elas naturalmente já buscam, porque quando elas percebem que nesse movimento as coisas não estão fluindo, elas vão lá e buscam. Já os homens, eu percebo uma certa resistência, mesmo os mais jovens. Então, tem essa questão que você trouxe aí do X e Y, que pode ser a causa raiz, mas eu acredito que ainda tem
um pouco da questão do machismo, sabe, predominante. É que, tipo Tem assim, por causa da educação, isso é verdade. se eu for na terapia, eu sou louco. Não, não necessariamente. Eu estou ali para me conhecer e para melhorar e performar muito mais. Não necessariamente para curar minha loucura. De louco e médico, todo mundo tem um pouco, né? Então, ontem, quando eu estava falando com aquele meu cliente homem, né? Ele falou isso para mim. Ele falou exatamente o que você falou. Cara, eu quero aprender mais. Eu sei que não tá bom. Para que eu vou ficar rodando lâmpada, né? Para que eu vou? Eu vou fazer isso. Então, está tendo esses homens. Ele era uma pessoa com mais idade. Ele tinha praticamente a minha idade, né? Tinha mais de 50 anos. Mas ele já tinha essa consciência. Isso é muito legal. Você Isso entendeu? é muito legal. Ele já tinha essa consciência. E isso é uma das coisas que eu acho que a nossa geração vai trabalhar, ajudar muito a geração próxima, você entendeu? A olhar o quanto nós, por exemplo, os homens mais para frente vão ver em nós o quanto nós deixamos de nos trabalhar e a dificuldade que nós passamos por isso. De repente eles podem aprender com isso. Poxa, eu vou me trabalhar para não ter as dificuldades que o meu pai teve. Sim, sim, sim. Entendeu? Porque Bert Hellinger diz, né? Cure-se antes de ter filhos, para que seus filhos não precisam se curar das suas dificuldades. Dos pais, né? Das dificuldades dos pais. Né? Então, das dores dos pais. Porque nós passamos de pai para filho as nossas dificuldades. Sim. Então, tem essa questão também, Robson. Porque geracional, né? Transgeracional. O pai não olhava, o filho não olha, ninguém olha. Entendeu? Quanto a mulher já consegue olhar. Mas o pai não olha, o filho não olha, eu não vou olhar também. Então, isso é o que você disse. Ele é uma questão cultural até, porque não é só transgeracional da família, porque isso é uma questão de mais cultural, é do próprio homem em si. Uhum. Sabe uma coisa que eu queria que você fizesse? Nós já estamos com quase 1 hora. Uau, como passa rápido o tempo, hein? Para a gente finalizar, mas eu queria concluir esse exercício, que a gente fez um movimento, mas eu acho que era legal porque as pessoas pudessem perceber que, através da constelação, num outro momento, você faz uma nova visualização onde você coloca as coisas mais ou menos dentro do que cabe para que aquele sistema possa mudar. Né? No caso dessa empresa que você tinha trazido. Ah, sim. Só para a pessoa ter uma ideia de que, peraí, isso aí é um diagnóstico, maravilha, tá, e como pode melhorar? Faz-se aqui um novo movimento e as coisas se colocam. Ótimo. O que você falou é interessante. O que eu passei agora para vocês foi o que o Robson falou, é um diagnóstico. Depois de um diagnóstico, nós temos o que a gente chama de cura, mas cura não é a cura medicinal, né? A cura é você colocar equilíbrio. Então, quando nós chamamos de cura nas constelações, é quando você coloca equilíbrio. Então, o que está acontecendo aqui, né? Pelo que eu falei aqui, você vai começar a dizer assim, olha, você tem esse diagnóstico. Mediante a tudo isso que eu te expliquei, o seu público, os seus vendedores não entendem o seu público, a sua empresa só olha para o dinheiro, você está aqui puxando a sua empresa para frente e o pessoal acha que está trabalhando demais. Mediante a tudo isso que eu passei para você como um diagnóstico, o que você deseja trabalhar? Então, o cliente elege qual é a prioridade dele, se bem que muitas vezes eu oriento o cliente, olha, pelo que você está me contando, eu acredito que essa aqui é uma prioridade legal, o que você acha disso? Então, aí nós trabalhamos, ok, vamos dizer assim, eu estou esgotado de tanto trabalhar, ok, então, vamos supor que seja essa a questão, eu trabalho demais e os meus funcionários não. Então, aqui, qual seria a cura? Qual seria o movimento de equilíbrio? Trazer processos. Entende? Aí, então, nós entramos com processos. Olha, o que você faz que ninguém faz? Eu faço isso. Ok. Aí eu vou falar com os funcionários. O que vocês fazem que vocês acham que é muito trabalhoso? Isso. Então, nós escrevemos processos que são uma maneira de fazer algo, né? Começar, mudar e terminar, né? Então, nós escrevemos processos para que os dois agora sabem como fazer a mesma coisa.
Então, o dono do negócio não precisa mais ele mesmo ter que fazer algo, porque ele não tem paciência para ensinar, então só ele que faz. Então, o que acontece? Eu, como consultor, eu pego tudo aquilo que o dono do negócio faz e ninguém sabe fazer e transformo em processos, procedimentos. Começar, como ir e como terminar, entregar o produto pronto. Tá? E eu chego para os funcionários e percebo aonde eles estão rodando lâmpadas, aonde, muitas vezes, eles não sabem o próximo passo. Então, tem pessoas que não terminam o serviço porque ele não sabe como terminar, mas não ele não vai falar isso para o dono, porque o dono ele tem medo que o dono fale assim para ele, você não sabe trabalhar, vou te mandar embora. Sim. Então, ele enrola. Então, assim, vamos dizer assim, é como se fosse um mentindo para o outro. Sabe? O dono mente para o funcionário e o funcionário mente para o dono. Então, é muito legal isso, porque a primeira coisa que eu estabeleço quando eu entro num negócio é estabelecer confiança. Isso é uma coisa assim, primordial dentro de uma empresa. Uma empresa sadia é uma empresa em que você vê confiança em todas as pessoas, tá? Começando do dono até o seu funcionário mais operacional, você vê confiança, né? Então, o que acontece? Eu estabeleço primeiro uma confiança para que eu possa acessar a pessoa me permita que eu não fale com ela só mentalmente, mas que eu possa trabalhar com ela mais um lance, uma coisa assim mais emocional, entende? Não é fazer a pessoa chorar na minha frente, né? Mas uma questão mais emocional. E o que você acha disso? Como que é para você isso? Você faria dessa forma? Você teria alguma outra ideia? Olha, isso aqui poderia mudar. Olha, eu vou levar isso em consideração. Então, isso estimula as pessoas a se comprometerem com o negócio. Então, primeiro nós fazemos um diagnóstico, usamos a constelação, né, a visualização sistêmica, para fazer um diagnóstico. Depois eu pergunto para o dono do negócio, ou então nós olhamos para aquilo que está que está trazendo maior dificuldade para a empresa, e aí, a partir disso, nós começamos a trabalhar o equilíbrio das funções, das ações. O que a gente chama de processo de cura é trabalhar o equilíbrio. Maravilha. Para que os dois não fiquem desequilibrados e não produzindo nada, entende? E trazer um equilíbrio, por exemplo, para o pessoal de vendas, né? De que forma que vocês precisam atingir melhor o seu cliente? Olha, você precisa ouvir. Então, aí eu faço exercícios. Não, eu não faço assim um treinamento de vendas. Não é, olha, você fala assim, assim, assado, passo 1, passo 2. Não. Olha, você gostaria de falar comigo e eu não te dar atenção? Então, é mais uma conscientização do que um procedimento do tipo passo a passo, né? Boa, gostei, obrigado. A gente trabalha uma conscientização. Então, o final da constelação, o final da visualização sistêmica dentro de um negócio é trazer conscientização. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso faz uma diferença incrível, né? Muito. Então, você que está nos assistindo, se você tiver interesse, o Donato agora vai dar os contatos dele, as redes sociais. Aproveita, começa a seguir a ele. Se ainda não nos segue, segue aqui também para que a gente possa ter uma audiência ainda vez maior. Então, por favor, meu amigo, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Legal. Bem, meu nome é Donato De Marzio, né? Eu tenho o Instagram Donato_De Marzio. E eu tenho, meu telefone é 11 9 3013 2900. E tem o site www.donatodemargio.com.br, em construção, porque a gente está desenvolvendo, né? Eu desenvolvi esses dois métodos, né? Que é o Reviva Sistêmico e o Reviva Negócio. Então, nós estamos dando uma reconstrução na página, né? Mas vai ficar tudo muito bom para que as pessoas possam ter aí. E tem minha página do YouTube também, né? Donato De Marzio. Ah, que maravilha. E tem mais, tem uma coisa que você não falou, né? Mas se você entrar lá no Instagram dele, se você tiver interesse, você pode participar de um grupo que ele tem de discussão que é simplesmente espetacular. Eu faço parte, inclusive. É um grupo do WhatsApp onde ele dá, assim, de forma extremamente generosa, aulas e aulas e aulas e explicações
sobre as constelações e, claro, ele também faz todo um outro movimento. E se você ficou realmente motivado, liga para ele e marca uma consulta que vale muito a pena. Eu sou cliente, viu? Muito obrigado, Rossi. Obrigado por você estar aqui conosco, Donato. Maravilha, prazeraço. Gratidão. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau!